Opa, beleza pessoal? Bom, bora para mais uma ficha técnica aí. Desta vez eu vou falar de um poecilídeo aí pouco conhecido no Brasil, porém lá fora ele é bem conhecido, que é o Poecilia sly, ou Límia tigre, como é popularmente conhecido, né? Bom, o Poecilia sly recebeu esse nome específico de sly, nome da espécie, foi em homenagem ao Dominique Isla. Ele era um aquarista e colecionador. Ele foi o cara responsável por difundir a espécie no hobby, aparecendo com boa frequência no Aquabid. E a espécie foi difundida no hobby, mas lá no início a espécie não havia, quando o Dominique começou a difundir a espécie no hobby, ela ainda não tinha recebido uma descrição, não tinha sido classificada ainda. Era conhecido como Límia ou Poecilia sp. Isso foi lá no começo dos anos 2000, se não me falha a memória foi entre 2003, 2005, foi por essa época aí que ele começou a ser difundido no hobby aí. O Dominique ele coletou alguns exemplares, reproduziu em cativeiro e foi difundindo a espécie aí no hobby, anunciando com boa frequência no Aquabid. A espécie na época era chamada de Límia tigre ou Límia sp, que é o nome científico. SP é espécie na taxonomia, mas infelizmente a espécie foi descrita apenas em 2020, recebendo o nome de Poecilia sly. E o Dominique não teve o prazer de ver a espécie sendo nomeada. Ele faleceu antes disso. A espécie foi descrita em 2020 como Poecilia sly, porém ainda há controvérsia dentro da comunidade científica. Porque ele chama Poecilia sly ou Límia sly. Porque Límia é um subgênero dentro do grupo dos Poecilia, do gênero Poecilia. Ou seja, Poecilia, abre parênteses, Límia, fecha parênteses, sly. Poecilia, Límia sly. Mas ainda há controvérsia dentro da comunidade científica se o Límia é apenas um subgênero dentro do gênero Poecilia, ou se realmente ele pode ser descrito, classificado como um gênero à parte, ou seja, um gênero específico, recebendo apenas o nome de Límia sly. Mas enfim, até onde eu sei, dentro dos estudos atuais, o Límia ainda é apenas um subgênero do gênero Poecilia. Então o nome correto mesmo a se falar, a nomenclatura binomial, né, é Poecilia sly. E o nome popular é Límia tigre. O nome popular deriva devido à sua aparência. Ele é um peixe prateado, meio amarelo, meio dourado, né? Com várias riscas pretas na vertical, simbolizando a coloração de um tigre mesmo. Então por isso ele recebeu esse nome popular de Límia tigre. Como eu falei, até 2020, antes de a espécie ser classificada, descrita oficialmente, ele era considerado Límia sp. Mas agora que já tem uma nomenclatura já oficial, ele já tem uma descrição oficial, então é Poecilia sly. Esse daí é um peixinho endêmico do Haiti, encontrado no sudoeste do país. Ele é endêmico do Lago Miragoane, é encontrado apenas lá. Que fica na América Central, né? No Haiti. Os machos costumam atingir, é o que eu falo sempre, os exemplares podem chegar um pouco mais, dependendo de cada indivíduo, né? Mas eu sempre falo a média da espécie, o padrão da espécie. Então, dentro do padrão da espécie, o macho chega a 3,3 centímetros e as fêmeas 3,5 centímetros. São peixes com tamanho bem próximos um do outro, entre os sexos.
O pH da espécie varia entre 7,2 e 8,2, ou seja, entre ligeiramente alcalino e alcalino. Porém, em cativeiro, o ideal é manter essa espécie em pH ligeiramente alcalino, na casa dos 7,2, 7,4. A zona de conforto de temperatura para a espécie é entre 22 e 28 graus centígrados, podendo, dentro da sua faixa de tolerância, sendo 18 graus ou 33, 34 graus. É a faixa de tolerância da espécie, mas a zona de conforto de temperatura é entre 23 e 28 graus centígrados. Este é mais um peixe, que é mais um poecilídeo que é encontrado apenas em água doce, mesmo porque ele é endêmico do lago Miragoane, onde é de água doce, logicamente. Então é mais um poecilídeo que é encontrado apenas em água doce, quebrando aquele mito que poecilídeo é de água salobra também. Não é bem assim. Nem todos os poecilídeos são de água salobra. Então, mais um poecilídeo aí que é encontrado apenas em água doce. É endêmico do lago Miragoane, encontrado apenas lá. Infelizmente, não há artigos científicos com informações específicas dizendo o período reprodutivo, o período de gestação das fêmeas e o número de albinos por ninhada. Quem mantém eles em cativeiro pode ter uma base, mas assim, quem nunca viu essa espécie, como eu, por exemplo, não tem como saber o número de... Eu não conheço ninguém que já teve essa espécie para poder conversar e perguntar, então, através de pesquisas apenas, não dá para saber essa característica do Limia islay, do Poecilia islay, que é o número de filhotes por ninhada e o período de gestação, porque não há informações específicas na rede falando sobre isso. O status de conservação, de acordo com a IUCN, desta espécie, é uma espécie que está listada na lista vermelha, está catalogada na lista vermelha de espécies ameaçadas, infelizmente. Ela está em estado crítico de extinção, está no status de criticamente ameaçada de extinção. Isso é devido à poluição do seu meio natural. Lá no lago Miragoane está tendo muitas interferências humanas. O habitat está sendo poluído conforme as décadas e com isso está diminuindo a população da espécie, já levando ela dentro da categoria de espécies ameaçadas, no status de criticamente ameaçada, infelizmente. Se continuar no ritmo que... E também as mudanças climáticas do planeta também está influenciando para o extermínio dessa espécie. Infelizmente é uma espécie que talvez daqui 10, 15 anos a gente não vai ver mais na natureza. Bom, no hobby, como eu falei no início do vídeo, é uma espécie rara no Brasil. Eu nunca ouvi falar de alguém que mantém essa espécie aqui no Brasil. Eu acho que nunca chegou aqui no Brasil a espécie, infelizmente. Quem sabe aí no futuro a espécie chegue aqui no Brasil. Mas lá fora ela é relativamente comum no hobby, aparecendo até no comércio com frequência. Como eu acabei de falar no início do vídeo também, foi lá que o Dominique Isler difundiu a espécie, no Aquabid. Aparece com boa frequência no Aquabid. E é isso. Então, esta é mais uma ficha técnica de mais um poecilídeo aí pouco conhecido entre os aquaristas brasileiros, que é o Poecilia islay ou Limia tigre. É isso aí, pessoal. Agradeço a todos aí que assistiu o vídeo aí. E faço mais uma vez a ressalva. Quem tem interesse em estudar mais esta família de peixe, que é os poecilídeos, vai dando uma pesquisadinha dentro das palavras-chave que eu vou falando durante o vídeo, que vai encontrar coisa interessante aí. Valeu e até o próximo vídeo aí, pessoal.